vou fazer uma parceria com eles. E não me chama, né? Levam um grau. Não, deixa. Melhor deixar Eu passo. Dessa vez eu passo. Se vocês quiserem sentar. Explicar para o pessoal. Nossa, essa Voltar, você tá cadeira em frente. é mais gostosinha, gente. Quem sai antes perde a cadeira. Sei que essas cadeiras. Deixa eu colocar então aqui, pessoal. Eu vou pôr a apresentação. Só pode cair. Bom, pessoal, então nós temos um projetinho, né, de trazer ao conhecimento de todos, segundo e terceiro ano, infelizmente, primeiro ano cabe aqui na sala, mas o conhecimento das obras básicas, porque a gente só passa os olhos. Então, a gente já estudou o livro dos Espíritos, o Evangelho, já estudou o livro dos Médiuns, e agora a gente vai ver a Gênese. Mas é ver, não é estudar, passar os olhos. Porque se fosse para estudar, nós teríamos que ter uma sala de estudo somente da Gênese, né? Então, a gente vai passar os olhos para que vocês conheçam o que trata esse livro e qual a importância dele dentro da doutrina espírita, tá? Então, todo primeiro sábado de cada mês, a gente vai fazer um apanhado de alguns capítulos da Gênese. Pode trazer, para em casa dar uma olhada também, tá? Pode ir. Próximo. Então, só lembrando, pessoal, a respeito do Pentateuco, são 5 obras de Kardec, o Livro dos Espíritos, que foi editado lá em 18 de abril de 1857, o Livro dos Médiuns, em janeiro de 1861, o Evangelho, em abril de 1864, Céu e Inferno, 1865, a Gênese, em janeiro de 1868, a Revista Espírita, que tem várias, mas ela começa em janeiro de 1858, depois o que é o Espiritismo, 1859, e Obras Póstumas, 1890, que foi lançada depois da morte do Kardec, tá? E aí, então, a obra do Kardec, ela representa a base teórica do Espiritismo, né? Dito, chamada aí a terceira revelação. E aí, então, conhecendo as obras básicas, que a gente, espírita, a gente tem que conhecer, tem que ter esses livros, tem que dar uma lidinha de vez em quando, se não sempre. É muito importante. Próximo. Então, a Gênese, ela é publicada no dia 6 de janeiro de 1868, ela é uma obra que estuda a origem da Terra, os milagres, as predições e os sinais dos tempos. É o que trata a Gênese. Então, ela tem a parte introdutória e depois começam os capítulos. Já na parte introdutória, ela vai falar a respeito do universo, que é regido por 2 forças que nós já vimos, que é o espiritual e a parte material. A ação simultânea desses 2 princípios vão gerar os fenômenos que a gente faz na mediunidade, mas que a ciência ainda não explica, em parte, porque já tem coisas que a ciência já está começando a explicar, né? E o Espiritismo demonstra a existência do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. A mediunidade, ela permite ao Espiritismo estudar essa relação do mundo invisível com o mundo físico, que somos aquilo que é aquilo que nós fazemos aqui na Casa Espírita. E também ela permite seguir, né, a alma desde o seu nascimento aqui no plano físico, ao seu desencarne, ao que ocorre depois no plano espiritual, e de novo esse processo. Então, a gente tem esse acompanhamento. E a doutrina espírita é o resultado coletivo de todo esse estudo que Kardec realizou e construiu, né, esse compêndio nessas obras, tanto da parte científica, quanto da parte filosófica, quanto da parte moral. Próximo. Revelar. O que significa revelar? É sair de sobre o véu, descobrir, dar conhecimento. Então, o Espiritismo, ele tirou o véu a respeito do que é a morte e traz para a gente uma nova visão. Porque até então, o que a gente sabia? A maioria de nós viemos aí do catolicismo de muitos séculos, morreu, acabou. Ou a gente fica lá no limbo, ou vai para o purgatório, ou vai para o inferno, ou vai para o céu e acabou, né? E o Espiritismo vem e mostra que não é assim. Então, ele revela.
é a verdadeira revelação, pois ele dá a conhecer esse mundo invisível, como que ele é ativo, como que as coisas acontecem lá, tanto quanto como acontece aqui. Por isso é uma revelação. A primeira grande revelação foi de Moisés, né? Então, Moisés recebeu lá os 10 mandamentos, ele falando sobre um Deus único, soberano Senhor, orientador de tudo que existe. Ele promulgou a lei no Sinai e lançou as bases da verdadeira fé, porque até então as pessoas acreditavam em vários deuses e não em um único Deus. Com Moisés, ele vem e traz, olha, só existe um Deus, e esse Deus, ele fala isso, fala isso, fala isso. Então, ele muda essa questão. Entretanto, Deus revelado por ele era um Deus bravo, severo, guerreiro, Deus dos exércitos, porque o povo daquela época vivia essa situação. Tanto que eles saíram lá do Egito, lá, né, do faraó, lá, para encontrar um novo local para eles. Né? Então, tudo era base de guerra, de tomada de terras. Então, esse Deus tinha que ser um Deus guerreiro, não um Deus pacificador. Na sequência, vem Jesus e ele traz a segunda revelação, exemplificando um Deus clemente, soberano, misericordioso. E ele revela que a verdadeira pátria não é deste mundo, mas é o reino de Deus. Até então, o que as pessoas pensavam? Ah, não, a gente saiu lá do Egito, a gente vai encontrar uma terra, aqui vai ser o nosso país, é o reino que Deus nos prometeu. Tem muita gente lá no Oriente que ainda acredita nisso, né? E muita gente das religiões evangélicas que também acreditam nisso. Que Jesus ainda virá, ou Deus ainda virá com seus exércitos, e tomará um canto da terra e colocará aquele povo lá como sendo o povo escolhido. Os justos. Os justos. E Jesus vem e diz que não é bem assim, né? Que esse reino de que Moisés falava e esse reino que ele fala é o mundo celestial, é o mundo espiritual. E ele vem e mostra um Deus diferente, um Deus de amor, um Deus de perdão, um Deus de caridade. Com Moisés, os homens aprenderam a temer a Deus. E com Jesus, a amar a Deus. Olha a diferença. E a diferença das épocas também, né? Uma época onde você precisava temer para você se submeter a certas regras civilizatórias. Hoje, a gente já não precisa mais submeter aquelas regras antigas, né? Embora ainda os 10 mandamentos estão bastante atuais, mas não ao pé da letra como era naquela época. E aí o Cristo ensina por meio das parábolas, porque o povo daquela época também não tinha muito conhecimento, não tinha escolaridade, e para ensinar as pessoas ele tinha que contar a historinha e dar um fundo moral naquela história para que o povo compreendesse. Diferente de hoje, que a maioria de nós já tem uma escolaridade, nem que seja o 4º ano primário que a gente tem. Né? E naquela época não tinha. Quem estudava? Os iniciados. Nós, médiuns, somos os iniciados do passado. Né? Porque onde que a gente ia estudar sobre mediunidade? Nós podemos nos considerar os iniciados de hoje. Naquela época, só os sacerdotes, as pitonisas, que eram os iniciados. O resto era do povo. E aí vem Kardec. Era escravo. O resto era resto. O Espiritismo é a terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, acrescentando a ideia da vida futura, da existência desse mundo invisível. Ele definiu os laços que unem a alma e o corpo, fala a respeito do perispírito, desvendou os mistérios do nascimento e da morte. Tudo isso Kardec trouxe para a gente e dá uma outra visibilidade a tudo aquilo que Jesus falou, que à época a gente também não conseguiu entender e até hoje a gente ainda não entende direitinho, né? É a grande lei da unidade que rege o universo. Então, pela lei de causa e efeito, a gente constata que a desdita é resultado da prática do mal. Então, tudo que eu fizer de mal, para mim, retorna como mal. Tudo que eu fizer de bem, para mim, retorna como bem.
a pluralidade das existências. Eu não tenho uma encarnação só. Eu tenho múltiplas encarnações para que eu possa aproveitar tudo que esse planeta me concede de aprendizado enquanto aqui eu estiver. Enquanto eu não conseguir aprender aquilo que eu preciso, eu vou reencarnar aqui pelas múltiplas encarnações. E aí a gente reencarna como pobre, como rico, como político, como professor, como médico, como trabalhador, como branco, como preto, japonês, todas, homem, mulher, todas as possibilidades de aprendizado que a lei nos permite. Né? O princípio da sobrevivência da alma, que dá ao homem a certeza de que as coisas não acabam aqui com a finitude do nosso corpo físico, mas continua. E a pré-existência da alma, que concilia a doutrina do pecado original com a justiça divina, né? Porque tem história lá, né? Nós mulheres somos as culpadas de todos os pecados, né? Porque a gente comeu uma maçã, né, pessoal de casa? Nós comemos uma maçã. E aí, então, ele vem dizer que não foi bem assim, né? Esse pecado original não é bem assim, né? E o espiritismo experimental demonstra, então, a existência do perispírito, que é esse corpo material, que embora a gente não veja, mas ele é material, é o corpo com que a gente permanece depois da morte do nosso corpo físico. E o Espiritismo também confirma e explica o desenvolver e os ensinamentos do Cristo, elucidando os pontos obscuros existentes no Evangelho. Muitas coisas a gente sabe foram retiradas da Bíblia, foram trocadas palavras, e aí foi dando outro sentido, que não é exatamente aquilo que a gente vê hoje, né? Mas foram a primeira e a segunda revelação personificadas, então, por Moisés e Jesus, enquanto que a terceira surgiu simultaneamente em todos os pontos da Terra, não foi num lugar só, não, foram em vários pontos da Terra, sendo, portanto, coletiva. E Kardec, na humildade própria, aos espíritos elevados, atribui o papel de coordenador dos ensinos, e ele codifica todas essas informações que ele colheu no mundo inteiro e coloca esse compêndio nessas 5 obras que a gente estuda aqui dentro da doutrina. A revelação espírita progride junto com a ciência, tanto que ele diz, se em algum momento a ciência desmentir aquilo que ele fala, é para a gente ficar com a ciência e não com aquilo que ele falou. E até hoje, tudo aquilo que ele falou, a ciência tem comprovado. E tem coisas que ele falou que a ciência ainda não descobriu. Mas a gente sabe, o irmão Juventus já falou, que daqui a 10 anos nós teremos uma medicação, não é? Totalmente diferente. E muitas das doenças que existem hoje deixarão de existir. E aí a gente vê essa evolução da ciência. Deus, você quer falar de Deus? Eu sou íntimo dele, então não vai... Você fala aí sobre Deus. Deixa eu ver se eu apareço na câmera. Tá. Bom, falando de Deus, tá? Normalmente, a ideia que a gente faz de Deus é aquele bom velhinho de barba branca e tudo mais, tá? E a gente sabe que não é bem essa ideia que nós fazemos de Deus. Tá? Deixa eu permitir a saída, a entrada de alguém aqui. Deixa eu vir para cá. Tá. Então, a realidade da existência de Deus, ela passa, como Kardec diz, tem uma palavrinha chamada axioma, que é uma espécie de... eu ia usar uma outra palavra difícil, mas vamos tentar diminuir um pouco. Eu ia falar de uma interpolação, tá? Mas é de uma consequência entre causa e efeito, tá? Então, a ideia é que se o efeito é inteligente, a causa tem que ser tão inteligente ou mais, tá? Então, nós somos a criação de Deus. Se nós somos criaturas inteligentes, que produzimos várias coisas inteligentes, então quem produziu a humanidade, quem criou tudo isso, tem que ser um ser mais inteligente ainda. Então, a existência de Deus a gente prova através dessa visão, tá? Que ninguém consegue criar uma planta, né? Mas consegue fazê-la
fazê-la crescer. Agora, fazer crescer é porque a planta já existe. Então, a criação mesmo é uma obra de um ser mais inteligente do que nós. Tá? Então, é nesse aspecto que a existência de Deus é uma realidade para nós. Tá? Vamos ver se a gente se acerta aqui. Beleza. Andréinha, no Vamos, Nilo, senta, senão a gente atrasa a aula, por favor. Então, a ideia que nós fazemos é de que Deus, superior à humanidade, ele tem essa visão para nós de um ser. Mas, na verdade, a gente não sabe o que é Deus, o que é Deus. Né? Então, a gente não pode colocar numa questão de humanidade, próxima à humanidade. Deus tem uma existência sobre-humana, tá? Além do que a humanidade consegue deduzir das suas próprias condições do que a gente poderia dizer superioridade. Até o que é superior à humanidade, né, praticamente tem a Deus como o limite dessa superioridade. Tá? Então, é aí que a gente, pelo raciocínio, pela lógica, nós fazemos a ideia da existência de Deus. Tá? Então, como Kardec faz a pergunta, deixa eu olhar para cá. Como Kardec faz a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos é o que é Deus? Né? E os Espíritos vão responder que Deus é a causa primária de todas as coisas, né? É o ser, né, de suprema inteligência, e aí tem as características de Deus, que se alguma delas forem menorzinha atribuída a Deus, não vai ser Deus. Então, Deus é eterno? Sim. Não tem começo nem fim. É imutável? Sim, ele não pode mudar em nada, senão não seria Deus. Né? Ele é imaterial? Também. Então, ele não pode ter nada de material, porque a matéria ela é finita, ela se transforma. Ela é algo diferenciado no quesito de permanência. Ou seja, a matéria ela é impermanente. Tá? Ou seja, ela não permanece do jeito que está. Ela se transforma, ela se modifica. Então, Deus é imaterial. Tá? Deus é onipotente. Então, ele também tem a força, tem a magnitude em excelência para poder, do jeito que a gente observa, né, por ação de causa e efeito, verificar, por exemplo, a criação do universo. Tá? A gente não entende como que o universo pode ser infinito. Né? Até mesmo a expressão infinito, para nós, ela é complicada. Tá? Dizer que algo é infinito é como não saber da sua própria definição. Então, essa é a própria ideia, né, dessa onipotência de Deus, do seu poder, da sua força e, obviamente, da sua soberania no que a gente tem de mais, como é que eu vou dizer, de mais caro, de mais precioso na visão de Deus, que foi justamente a visão de Deus dada por Jesus, que ele é soberanamente justo e bom. Então, essa parte, ela é exemplificada, ela é completamente detalhada por Jesus, na sua segunda revelação a respeito de Deus, onde nós não devemos temer a Deus, e sim amar a Deus, porque a reciprocidade de Deus para conosco também não é de dominação, e sim de compreensão. É diferente. Então, nós temos diversas ferramentas, mecanismos que mostram a compreensão de Deus para nós, principalmente no processo reencarnatório, que nos permite, nos dá oportunidade de rever os nossos passos, reconstruir a nossa caminhada e, de novo, nos colocar em direção a Ele próprio. Tá? Então, de novo, na sua imaterialidade, na sua condição de eternidade, Deus também é infinitamente perfeito. Porque se alguma coisa não o fosse, se Deus errasse, como a gente imagina, né? Quando a gente fala que Deus erra, né, por algum motivo, a gente olha para as coisas e vê o caos que está o mundo. E a gente diz, Deus está errado. Então, se ele fosse alguma coisinha errado, obviamente que não seria Deus.
E aí, nós também temos a questão da providência, né? A providência divina, que nos permite uma ideia do quanto é essa benevolência, essa compreensão que Deus tem para conosco. Então, a providência divina, tá? Então, a gente meio que acrescenta a palavra providência, a expressão divina, para poder colocar ela no patamar da divindade, no patamar de Deus. Porque nós também podemos ter providências. Nós fazemos algumas coisas de bom. Nós temos a nossa tarefa na caridade para com o próximo. Só que a nossa providência, ela é medida, ela é contida, às vezes, no limite da nossa compreensão sobre aquele que a gente está ofertando alguma coisa. Para Deus, a providência divina, ela não tem limite para nós. Ela não traz nenhuma limitação. Ela nos dá aquilo que a gente é capaz de receber, de compreender e até mesmo de aceitar, tá? No nosso processo reencarnatório, é difícil que a gente compreenda os efeitos da providência divina. E se a gente consegue compreender, como diz o texto, já é muito, tá? Ou seja, é a tal da aceitação, da resignação à providência divina. E aí, de novo, né? Se Deus é onipotente, onipresente, onisciente, né? Deus está em todas as partes, por que a gente não o vê? Tá? E aí é a nossa limitação da matéria, limitação, e da matéria até do processo dentro do mundo espiritual. Tá? Por que a gente não vê a Deus? Porque a nossa força mental, a nossa capacidade intelectual ainda não chega a compreender essa emanação divina. Espíritos verdadeiramente superiores, que têm uma capacidade muito grande de percepção, né, além do que a gente é capaz de entender, conseguem compreender. Vejam, compreender não é ver. Ver a Deus, nós não temos nem ideia de qual tipo de ser inteligente, em que patamar ele deve estar para poder realmente ver a Deus. Tá? A gente tem uma ideia de que espíritos superiores compreendem a Deus, recebem suas ordens por um processo de compreensão. Nós estamos longe disso. A nossa visão ainda tem, né, a limitação tanto da matéria, quando encarnados, e quando desencarnados, nós temos a limitação da nossa própria incredulidade. Tá? O espírito, devagar, ele vai se libertando da sua incredulidade, por incrível que pareça. Para ele poder aceitar certos fenômenos, ele precisa acreditar naquilo. Ele precisa sair da sua normalidade cultural de quando era encarnado para poder entender outros fenômenos, outros efeitos que no plano espiritual acontece e não acontece aqui para nós na matéria. E aí nós entramos no capítulo 3. Você quer falar alguma coisa? Depois você finaliza. O capítulo 3, na Gênesis, vai discutir a respeito do bem e do mal. O que é o bem, o que é o mal, como eles se originaram. Vai lá. Então, eles colocam várias questões filosóficas sobre bem e mal e vão discutir em termos disso daí, né? Então, ele inicia dizendo, sendo Deus do princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede há de principiar de seus atributos. Então, a gente não pode compreender que Deus seja mal e que ele criou o mal, já que nós vimos até agora a sua bondade, o seu amor, a sua perfeição, a sua justiça, né? E o mal que nós observamos não pode ter nele, então, a sua origem. Então, Deus não pode ter originado o mal. Concorda ou discorda? Estou vendo umas carinhas aí, isso. Né? Então, Só apertar espaço. espaço. Tá. Aí, olha lá.
Entretanto, o mal existe e ele tem uma causa, e a gente sabe que o mal existe, né? De onde que ele veio? Os males de toda espécie, os físicos ou os morais que afligem a humanidade. Então, são dois tipos de mal, formando essas duas categorias: os males que o homem pode evitar e os males que independem da nossa vontade. Os que a gente pode evitar é aquele que a gente faz todo dia, a gente briga, a gente xinga, a gente chuta o cachorro, não é? Briga no trânsito, briga em casa, faz aquilo que não devia fazer, é o que a gente deveria evitar. E aqueles que a gente não pode evitar, que independe da nossa vontade, são as catástrofes naturais que ocorrem, porque vão fazer parte de um processo evolutivo do nosso planeta. Ainda assim, tem algumas que nós poderíamos evitar, como a gente vê muitas questões de enchentes, desmatamento, queimadas, poderíamos evitar algumas, né? Outras não. Então, são essas duas espécies de mal que existem aqui no nosso planeta. Ainda ele diz que o mal ele tem origem nos instintos de conservação presentes em animais e seres primitivos. E aí a gente tem que lembrar de André Luiz. Quem não leu o livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro que também não dá para ler, a gente tem que estudar, ele vai falar justamente dessa criação do planeta, da formação do planeta desde o seu início, pelos prepostos do Cristo, ao início da vida na Terra, e como essa vida vai surgindo através do automatismo, da multiplicação em sequência, da passagem de aprendizado de um indivíduo para o outro durante milhões e milhões de anos, até chegar nisso que a gente é hoje, né? E então, naquela época, o que a gente considerava um mal, era um mal necessário, porque se hoje você pega um cientista, ele vai estudar o vírus da Covid, por exemplo. Aí esse vírus ele se reproduz assim indefinidamente, zilhões e zilhões de vezes ao mesmo tempo. Então, para você criar uma vacina, você tem que ficar estudando, e leva-se um tempo para criar essa vacina. E essa multiplicação e essa duplicação dele para formar outros e outros e outros, para cada nova cepa, para cada nova geração, vai havendo um aperfeiçoamento daquele indivíduo. E ele vai ficando cada vez mais resistente. E ele vai passando esse aperfeiçoamento para o outro e para o outro, e assim acontece essa questão do automatismo. Então, tudo que existe em nós hoje, no nosso corpo, é origem do automatismo. Cada um dos nossos órgãos, das nossas células, a gente respira automaticamente. Ou alguém pensa aqui, deixa eu respirar. Ninguém. Nosso coração aqui está batendo. Alguém falou assim, peraí, deixa eu fazer meu coração bater. Não, ele está batendo. Então, isso que é o automatismo, que as células foram aprendendo desde o momento que elas foram criadas lá atrás, até formar os órgãos de todos os seres vivos, passando por vários processos evolutivos, até chegar a gente. Então, esse mal de início, ele até é necessário, porque você tem um monte, vai morrer um monte, vai renascer um monte, vai... Dá para compreender isso, gente? Que não é um mal do ponto de vista que a gente entende mal, mas é um mal necessário para haver esse processo evolutivo. Então, o mal, ele enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve e vai dominando essa matéria. E o mal, ele é relativo à responsabilidade e proporcional ao grau de adiantamento. Se eu pegar um indígena lá do fim da Amazônia, daquele que nunca entrou em contato com um ser humano, e ele for canibal, e ele matar alguém para se alimentar, o mal que ele está praticando é diferente do mal que eu pratico quando eu aqui na cidade, sabendo que eu não posso matar o meu irmão, eu vou lá e mato o meu irmão. Então, a ele tem um atenuante, porque ele não conhece as leis da civilização que nós conhecemos. Para nós já não tem esse atenuante, porque nós conhecemos essa lei. Então, percebam a diferença, né? Daí, então, essa responsabilidade ela é proporcional ao nosso entendimento, né? Aquilo que a gente entende, aquilo que a gente aprendeu. Deus, então, é todo bondade, pois o remédio é ao lado do mal. O excesso do mal moral impõe ao homem a necessidade de mudar de vida. E o homem, instruído pela sua experiência, ele é compelido a procurar o mal. Bom, então, se eu estou fazendo alguma coisa que... Procurar o bem. Procurar o bem. Se eu estou fazendo alguma coisa que está me causando mal, eu quero me livrar disso, porque é uma dor que me incomoda.
é uma dor que incomoda o outro. Então, o que eu devo fazer? Quais os caminhos que eu devo procurar para não cair mais nessa situação? E o mal, então, ele é um instrumento para pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Porque se a gente só praticasse o bem e desconhecesse o mal, certamente nós estaríamos no patamar de evolução que nós estamos. E olha que conhecendo o mal, a gente ainda está bem ruinzinho, né? Está faltando muita coisa aí para a gente melhorar. A gente ainda pisa muito nos outros, né? Em todos os sentidos aí. Aí vem o instinto. O instinto é uma força oculta que leva os seres orgânicos a atos involuntários e espontâneos, visando a sua conservação. Então, o instinto de conservação de todos os seres. Um animal, ele vai matar o outro para poder se alimentar, para proteger o seu território, seus filhotes. Ele não vai matar e estocar a comida, né? Ele não vai destruir a natureza, que é a casa dele. Ele vai utilizar tudo que está ali para benefício dele, da sua prole, da sua necessidade de sobrevivência. Então, uma espécie de inteligência rudimentar que dirige os seres vivos nas suas ações sem raciocinar. Então, eles não têm um raciocínio. Embora a doutora Irvênia Prada vai dizer nos livros dela a respeito que é dos animais lá, que eu esqueci. Fala sobre os animais, ela vai falar que os animais têm um pensamento que não é contínuo, né? A gente já falou disso algumas vezes, mas não chega a ser essa inteligência que nós temos, que nós possuímos, é bem diferente. É maquinal, opera sem raciocinar e é um guia seguro que nunca se engana. É um animal, ele tem um instinto de sobrevivência, então se ele percebe o começo de uma tempestade, ele já vai, corre e se esconde. E a gente faz o quê? Deixa eu dar mais uma voltinha lá na praia, aquela onda não vai me derrubar, não. Não é assim? Aí a gente vai lá e é tragado para o mar, porque, né? O que é o ventinho? Olha, está tão longe. O animal é bem mais inteligente do que a gente nesses aspectos, né? Se a gente puder dizer questão de inteligência. Então, esse instinto dele de sobreviver, de cuidar, de manter a sua espécie, é o que o leva a ter o sucesso em todas as situações. As plantas também, a gente está falando dos animais, mas as plantas também. Mais um, né? Não. Não, tá Eu certo? continuo. Pode continuar, deixa eu voltar lá, então. É só apertar espaço. Isso. Mas aí eu passei demais. Seta para a esquerda. Seta para a esquerda, cadê? Peraí, gente. Achei. Ai. Vai lá. Nós vamos falar agora da inteligência. Então, nós vimos que o instinto é uma inteligência rudimentar. É aquele princípio, né, do processo de interpretação e percepção. Então, da mesma maneira que os animais percebem o ambiente à sua volta e faz uma adaptação, né, das suas ações para que ele se combine, para que ele assimile esse ambiente, então isso está na base do seu instinto. Quanto mais adaptado, né, o animal ou a planta estiver ao ambiente, melhor vai ser a sua sobrevivência. Já com o processo intelectivo, né, nós, seres humanos, nós aprendemos a não esperar que essa transformação do ambiente ela ocorra para que eu a assimile. Nós fazemos a mudança no ambiente para uma adaptação ao nosso comportamento, né? Então, nós temos esses atos voluntários e reflexivos, ou seja, a gente reflete, a gente arquiteta, nós moldamos, nós fazemos uma... Não, você mexeu de novo aí. Não, volta. De novo. Não, Silvia, você está avançando. Esquerda, isso, vai. Tá certo? Mais uma vez. Aí. Não, ainda mais um. Não, foi demais. Não, voltou muito. Mais. Para frente? Para frente, vai. Deixa a gente aprender. Mais um. Aí. Tá.
E a inteligência, ela não está, tanto quanto o instinto também não, né? O instinto e a inteligência, elas são atributos do espírito. É essencial ao espírito a emanação da sua força mental, né? Então, no animal, esse espírito, ele está como um princípio, né, espiritual, e no ser humano já é um espírito mais desenvolvido, melhor adaptado através do processo de evolução. Nós falamos de evolução das células do corpo físico e não podemos esquecer que também o espírito, ele evolui, ele se aprimora, tá? E ele aprimorando, né, se refazendo nas suas condições morais, principalmente, ele melhora em termos de condicionamento mental, e a partir desse condicionamento mental, ele melhora o seu perispírito. Então, sempre lembrando que o perispírito, ele é parte material e parte espiritual. Então, a gente chama, né, Kardec chama de semimaterial. Então, ele tem os dois lados para poder fazer essa integração. Então, quando o espírito, ele se melhora, ele leva junto o seu perispírito. E aí acontece algo interessante. O perispírito, lá do material, também evoluindo, vai evoluir o corpo físico que ele vai ajudar a montar. Então, nós hoje temos um corpo físico melhor adaptado do que os humanos de 20 mil anos atrás. Nós temos, só que o nosso corpo, ele foi adaptado para as condições que o ser humano adaptou o planeta, que ele fez as modificações. Então, através dessa inteligência, nós fizemos todas essas modificações e evoluímos com ela, tá? E aí, dentro desse aspecto, como existe uma certa liberdade, né, de ação, né, e aí começa a pensar no livre-arbítrio, nós somos sujeitos ao erro. E, na verdade, a inteligência, ela se manifesta nas nossas atitudes. Então, nós podemos agir, pensar intelectivamente e reagir às nossas próprias ações, tá? Então, é muito difícil que a gente também interprete de maneira correta o que é instinto e o que é inteligência. Hoje, com a nossa inteligência, apesar da nossa evolução, nós temos ainda um instinto muito influente nas nossas decisões, nas nossas ações. Há muito ser humano, há muitos espíritos, encarnados ou desencarnados, que ainda se deixa levar pela ação do próprio instinto, né? Apesar de ter a sua parte intelectual ali capaz de absorver, se modificar, se manifestar de forma inteligente para construir um futuro melhor. Mas não é bem isso que acontece. E aí aquela história do tá sujeito a errar, porque ele é livre nas suas ações, né? E aí um negócio interessante, por mais que a gente, como a gente sempre fala, né, a gente está modificando o ambiente. Então, nessa modificação, a gente erra. Ou seja, nós estamos fazendo ações que podem prejudicar o planeta e, ao mesmo tempo, prejudicar nós mesmos. Só que, por incrível que pareça, apesar de muitos erros que a gente comete, a lei divina, ela utiliza, né, de certos erros para provocar uma reação e o próprio planeta reagir a esses problemas e fazer com que a humanidade tenha uma ideia do que ela precisa fazer em troca, porque a natureza devolve essas ações através de certos efeitos. Então, por exemplo, tempestades que hoje nós estamos vendo em várias partes do planeta, que elas são destruidoras, é porque houve um desmatamento, uma modificação, né, dos leitos dos rios e tudo mais. Isso provoca, né, uma precipitação maior, enchentes e tudo mais. Então, hoje a gente imagina assim, né, algo que não acontecia há uns 200 anos atrás. Nas cidades, por exemplo,
não tinha tantas ruas asfaltadas, tá? Então, nós temos hoje, a maioria das cidades, elas são impermeáveis. Então, a água não tem para onde correr. Né? Antigamente, a água era absorvida pelo solo, porque não tinha tanto asfalto, tá? Muito antigamente, tá? Então, isso é um processo natural. E foi nossa adaptação ao processo que provocou certas ações da natureza e que a gente acha hoje que são catástrofes. Mas é simplesmente essa reciprocidade entre os ambientes, né? Entre os meios e os seus seres vivos que fazem parte desse ecossistema, tá? E a gente pode até pensar que isso é incompatível com a bondade de Deus, mas, na verdade, tudo tem um propósito. Qual que é o propósito da destruição? Né? Então, quando nós vemos a gente ouve a notícia assim, que olha, eu vi isso essa semana, num grupo de gorilas, né, na selva, um grupo de mais ou menos 30 indivíduos, tem, obviamente, o macho alfa, que é o que domina o bando, tá? Então, quando uma das fêmeas acasala com outro macho, que não é o alfa, e nasce os macaquinhos, os bebezinhos, o alfa vai lá e mata. A gente pensa assim, puxa, que crueldade, né? Não, ele está só cumprindo um instinto. Ele não quer nenhum descendente que não seja dele para cuidar do bando. Então, ele praticamente, quando estiver velho, ele vai escolher um dos seus próprios filhos, tá? Que ele reconhece isso, e que foi preparado para essa ação. E é ele que vai dominar o bando novamente. Então, isso acontece com lobos, acontece com elefantes, acontece com diversos animais na natureza. E parece que é um processo destrutivo, e, na verdade, é um processo que mantém, né, a raça visando a regeneração. Seu próprio crescimento. Tá? Então, certas destruições no nosso caminho, que a gente imagina que são tragédias, tudo bem, é tragédia porque tirou algo da gente. Isso vira tragédia. Tá? Mas nessa luta de compreensão, de processo de adaptação, o nosso espírito ele vai se desenvolvendo e desenvolvendo certas faculdades. Quais são as faculdades que se desenvolvem na destruição? Resiliência, resignação, obediência, né, a um processo que você não tem controle, tá? Enfim, há diversas ações que lhe causam um efeito de transformação. E aí, é nas tragédias, como diz até no próprio Livro dos Espíritos, nas respostas dos Espíritos, sobre as guerras. É nas guerras que aparecem, né, as maiores demonstração de caridade, de benevolência, onde uns estão tentando ajudar os outros que estão na mesma situação, envolvidos no conflito. E aí, tudo que a gente pode considerar sobre a destruição, né, por exemplo, a gente pode aplicar isso a nós mesmos. Né? Nós estamos falando hoje de certidão, né? A nossa certidão de nascimento é um processo destrutivo. Então, nós falamos da destruição dos corpos orgânicos. Por incrível que pareça, uma das coisas que faz com que a gente viva é um dos elementos que causa a nossa destruição. O oxigênio que você aspira e constrói toda a base energética do organismo é o mesmo gás que destrói e corrói todos os órgãos. Tá? É a mesma coisa. Então, no momento em que a gente sai do útero da mãe, né? Sai do útero e começa o processo de respiração, nós começamos um combate ao envelhecimento precoce. E a gente considera, né, essa coisa até certo ponto normal. Nós só vamos questionar, né, a vida humana, a sua brevidade, quando a gente já está velho. Quando a gente está jovem, a gente não pensa muito nisso. Então, são as considerações que nós fazemos
a respeito da moralidade da própria vida, que ela é um processo de crescimento e destruição, né? A senectude, ela é uma destruição do organismo necessária ao processo evolutivo, tanto da humanidade como raça, quanto do próprio planeta, como sistema universal. E aí o instinto faz todos esses processos que a gente tenta não ser destrutivo, ou seja, a gente se alimenta, né? Às vezes até não se alimenta porque, né, a gente quer alguma coisa com isso, mas chega um ponto em que o próprio organismo, se você não se alimenta, ele se destrói, né? Ele se acaba. Isso praticamente é a célula tentando sobreviver. Ela faz com que ela procure outros lugares. Por incrível que pareça, essa destruição do corpo contra a vontade do espírito, né? Ela é justamente essa guerra entre o espiritual e o material, quando as duas coisas não se complementam, né? E aí nós estamos, em tudo que nós fazemos, nós somos instrumentos de Deus, que serve aos fins objetivos do plano divino, que a gente ainda não conhece, mas a gente pode ter uma ideia do resultado. Deus quer a felicidade da sua criação. E aí nós agradecemos a todos vocês pela presença, pela oportunidade que nos dá, e só reiterando, nós teremos então, no primeiro sábado de maio, né, novos capítulos dessa obra, de A Gênese. Não mexe não, da outra vez você me... Isso. Ela consegue destruir. Pode deixar. O que você quer fazer? O que você quer fazer? Não, só parar a apresentação. Não consegui chegar aqui, ó. Não, agora você está. Não, mas puxa para cá. Agora já pode novo. Bom, nós pedimos, então, agradecemos a presença de todos, e como eu disse, meio cortado, nos próximos primeiros sábados dos meses seguintes, nós estaremos apresentando novos capítulos dessa obra. E assim que a gente terminar a Gênese, nessa passada de olhos, nós vamos ter céu e inferno também na nossa linha de estudos, de verificação, tá? Para vocês terem contato com estas obras que nós não vemos com uma certa facilidade, a gente não lê, mas vocês vão perceber que elas têm, num fundamento bastante particular, uma complementação de tudo que a gente já viu no Livro dos Espíritos, no Evangelho e também no Livro dos Médiuns, tá? Então, agradeço a todos e bom fim de semana, tudo bom para todo mundo. E encerramos a nossa aula de hoje. Não esqueçam de colocar o nome na lista de presença, tá, pessoal? Aguardem a gente colocar a lista com o primeiro nome lá, tá? Aguardem a gente colocar. Na hora que a gente colocar, o resto pode copiar. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Você parou a gravação, então? Tem um amiguinho que faz manejo. Ô, gente linda, tem onde que tá pedindo? Meu pai. Beleza. Não vinha na aula. Não é que eu não vinha, porque eu não vinha. Eu nem estava no grupo. Eu estava no grupo de terça-feira. É o horário que a gente vai jantar, porque esse 9 horas da noite, 8h30, 9 horas, eu já estou deitando uma terça-feira, porque mesmo velho que vai muito cedo. Na terça-feira, a hora que nós estamos aqui de medicina, na quarta, 4h30, 5 horas da tarde, tem que estar no tempo que ela tem. Ela tem reunião do grupo de empresários. E às vezes pessoalmente, e às vezes é online. Mas não posso. Só se ela ensina colocar o nome na lista do sobrinho.
Mas você vai trabalhar assim, tem que botar uma estrutura aqui fixa, assim, chegar só para Deixar a câmera lá. É que, na verdade, é complicado. Porque quando vai para lá, o som online fica ruim. Nossa, isso, nossa, isso. Mensagem não vai mostrar isso. Nossa, isso. Não, pode clicar no botãozinho vermelho ali, insere assim.